Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Lívia Neves, consultora da Visa Immigration na cidade de Toronto. E nessa live a gente vai responder algumas dúvidas que vocês nos deixaram através das nossas redes sociais, seja aqui no Facebook ou no Instagram. Eu vou aguardar um tempinho, esperar o pessoal começar a entrar, a nos prestigiar aqui nessa live. Perfeito. Eu vou começar, então, respondendo uma dúvida que deixaram aqui na nossa página do Facebook, depois eu retorno para o Instagram e a gente segue, então, com a primeira pergunta do Renan Alexandre. Ele coloca que ele tem o próprio negócio há cerca de 2 anos, né? E a profissão que ele exerce está listada no NOC-B. Poderia eu, de alguma maneira, fazer uma transferência da minha empresa direto para o Canadá, em Manitoba, de forma que eu me qualifique em algum programa de investidor? E qual seria esse programa? Bom, Renan, excelente pergunta, né? O programa de Manitoba, ele está sofrendo algumas alterações aí no formato, tá? Mas ainda assim a província está buscando, sim, aqueles que estão dispostos a investir lá, a criar um negócio ou mesmo a comprar um negócio. Então, para que eu possa responder a tua pergunta, a gente vai ter que falar necessariamente sobre aspectos de elegibilidade, tá bom? Então, em termos, o que a província vai pedir, então, para o investidor? Em termos de experiência, né, de trabalho, que nos últimos anos você tem experiência aí como dono da empresa, ou esteja trabalhando numa ocupação de gerência, isso é importante, que você tenha também um certo CLB, um Canadian Language Benchmark 5, esse é o mínimo, tá? E também que tem o ensino médio completo. Aí outros critérios de elegibilidade, eles vão estar necessariamente vinculados ao quanto você vai investir, né, de capital e ao quanto você tem de patrimônio no seu nome. Para te dar uma resposta aqui, seguindo esse critério que a província vai impor, em termos de valores, a gente está falando de um investimento aí de cerca de $250 mil canadenses, tá? Se você vai investir, abrir o seu negócio dentro da região metropolitana ali de Winnipeg, que é a capital, e aí o investimento requerido é um pouco menor se você está disposto a investir em outra região, né, que não a região metropolitana, e a gente está falando aí de algo na casa dos $150 mil canadenses, tá bom? E em termos de patrimônio, o que você vai precisar comprovar? Que você tem pelo menos $500 mil canadenses de patrimônio, e esses são os critérios, né, para que você demonstre o interesse pela província por criar, né, uma empresa na província. Você vai precisar manifestar isso através de uma aplicação, você vai ser ranqueado, né, por aspectos esses que eu mencionei, além disso, questão da idade, experiência de trabalho, enfim, tudo isso vai te gerar uma pontuação. E se a província se interessar pelo teu perfil, eles vão emitir um interesse, né, a notificação de interesse para que você, de fato, possa enviar a sua aplicação. É importante dizer que esse tipo de processo, ele inicialmente, o primeiro step é você ter um visto de trabalho, tá? De 2 anos, que é o tempo que a província espera que você vai, de fato, ter essa habilidade de criar esse negócio na província, tá bom? Bom, a tua pergunta, você mencionou que você tem 2 anos de experiência, né, como dono da empresa. Eu não conheço a fundo o teu perfil, mas ainda assim o que eu posso dizer é que em termos de elegibilidade, né, se a gente considerar apenas esse aspecto aí da experiência de trabalho, esse ainda não é o caminho para você. De toda forma, a província de Manitoba, ela espera, né, receber muitos imigrantes. Isso é um dado oficial da própria província, cerca aí de 20 mil posições, né, eles não conseguem suprir até 2020, essa é a expectativa da província. Então, certamente existem outras opções que a gente pode explorar, seja a nível federal de imigração ou provincial. Com certeza vale a pena você entender melhor quais são as suas chances através de uma consulta com a gente, tá bom? Só para uma dica importante, né? Se a gente for seguir por outros processos que não o processo de investidor pela província de Manitoba, o caminho necessariamente vai passar ou por você ou seu cônjuge ter estudado na província, ou ter trabalhado na província, ou também se você, a gente pode considerar uma alternativa para aqueles que têm aí um parente próximo, que é cidadão, que é residente permanente, que reside lá em Manitoba, tá bom?
Bom, vamos partir para o Instagram. A gente tem algumas perguntas lá. A primeira, aqui pelo nickname Mimosos. Olá, uma vez que alguém é aprovado pelo programa de Skilled Worker, quão fácil é conseguir um emprego em Toronto, visto que a pessoa não tem nenhum networking? Excelente pergunta. Bom, é difícil a gente conseguir, né, mensurar o quão fácil ou quão difícil é conseguir um emprego em Toronto. O que eu posso te dizer, né, com muita tranquilidade, é que Toronto é uma região que tem uma demanda muito grande por profissionais qualificados. Então, né, certamente o que vai ser levado em consideração, assim como no Brasil, se você estiver procurando emprego, é a tua proficiência na língua, né, oficial daquele país. É o fato de você ter um resumê, um currículo bem encorpado, das suas experiências serem, né, consistentes. Então, o que eu posso te dar, né, uma resposta, e vai ser genérica, eu sinto muito por isso, porque eu não sei em qual área você trabalha, né, qual é a tua experiência, é que você pode, né, o networking é muito importante, você pode começar a trabalhar nesse aspecto estando no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Com certeza o LinkedIn é uma ferramenta muito importante, né, para que você comece a se articular, a prospectar futuros empregadores, a prospectar aí contatos e começar a criar esse networking que, sem dúvida, é muito importante. Isso, né, o fato de você não ter networking, não vai te prevenir, com certeza, de conseguir um trabalho. Né? Então, o Canadá aceita muito bem a experiência que você traz, você não é discriminado em nenhuma medida, né, enquanto você está concorrendo a uma vaga, por ter se formado em outro país e não no Canadá. Então, esses são os aspectos, né, que asseguram que as pessoas venham para cá e, de fato, consigam começar a contribuir com a economia do país. Né? Se a gente for fazer uma analogia, né, o quão fácil é conseguir um trabalho hoje no Brasil, a gente tem uma diferença muito grande em relação à economia, né, do país. O Canadá tem uma economia consistente, o Brasil, infelizmente, está passando por uma crise severa, né, o índice de desemprego tem crescido bastante, aqui no Canadá ele permanece estável e com é uma taxa pequena de desemprego, né, a gente não pode comparar com os números do Brasil, e isso certamente é um cenário aí promissor. Um outro fator aí importante é que se você vem para cá como residente permanente, você não tem aquela limitação, né, temporal que é necessariamente imposta por um permit, né, por um permit de trabalho. E certamente você também está em uma posição de vantagem quando competindo no mercado para conseguir uma vaga com aqueles que estão, por exemplo, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo e ainda não tem essa autorização de trabalho que você vai ter sendo residente permanente. Então, com certeza, falar sobre empregabilidade, a gente vai ter que considerar outros fatores, enfim, inerentes ao teu próprio perfil, mas Toronto é uma excelente escolha, é o coração econômico aqui do Canadá, e por mais que você eventualmente, né, encontre uma certa dificuldade imposta pelo fato de você não conhecer ninguém, não ter contato, é algo que você pode contornar começando esse trabalho já desde o Brasil, tá bom? Bom, essa foi a primeira, vamos para a próxima. Arthur Cantão. Arthur, ele pergunta: há perspectiva de mudança drástica no sistema de imigração com as eleições canadenses se aproximando? O que esperar para 2020 e 2021? Excelente, Arthur. Excelente pergunta, muito obrigada. De fato, a gente tem eleições aí federais marcadas para outubro de 2019 e, dependendo sim dos resultados, a gente pode esperar alterações na política de imigração. Eu não digo que é uma mudança estrutural, né, uma mudança drástica, mas historicamente a gente acompanha assim que a alternância de poderes traz uma mudança em certas políticas para a imigração, isso é fato. Para você ter uma ideia, eu presumo que mudanças estruturais não estão aí no horizonte, porque o Canadá, de fato, precisa, né, suprir uma demanda por mão de obra qualificada, mas o que a gente pode observar de diferença, né, de alteração, para te dar exemplos, né?
em outubro do ano passado, a gente sob a égide de um governo já liberal, com o Trudeau, houve sim uma flexibilização em relação a alguns aspectos para a imigração. Então, por exemplo, antes, né, sob um governo conservador, o mínimo, a idade mínima para um dependente, então a gente tem um casal que tem filhos e eles querem imigrar enquanto família, certamente, né? Então, antes de outubro do ano passado, a gente trabalhava com dependentes aí de 19 anos. Hoje, a gente já trabalha com dependentes até 22 anos. Então, né, claro, a gente vai ter que observar outros aspectos, mas ainda assim, isso é uma flexibilização que, com certeza, beneficiou muitos aplicantes, né? Um outro exemplo, talvez, que eu possa te dar, é em relação à cidadania. Antes, no governo conservador, a gente tinha que cumprir um certo número de dias de residência no Canadá, enviar, fazer as nossas taxas, né, no imposto de renda, por um determinado tempo, e também a gente observou uma flexibilização aí, né, uma redução dos números de obrigação de residência permanente, né, para que você estivesse apto a aplicar para a cidadania. Então, são mudanças nesse aspecto, certamente a gente aguarda aí com ansiedade a eleição do final do ano que vem e, com certeza, não é seguro dizer que a gente pode, sim, eventualmente, se houver uma alternância de poder, né, observar, sim, alterações nas políticas de imigração canadense. Então, sendo assim, né, a gente já sabe que isso pode acontecer, e levando em consideração esse cenário, eu te aconselho certamente a fazer um assessment do seu perfil, entender quais são as suas chances, qual é o melhor caminho, né, para que você trilhe em relação rumo ao PR, e evite que qualquer alteração em política migratória venha a afetar a chance da sua imigração, tá bom? A próxima pergunta é do Ju. Isso. Qual o nível de inglês mínimo para os vistos de estudo ou trabalho? Quanto tempo demora, em média, todo o processo de visto para um casal? Obrigada, Ju, pela pergunta. Bom, para aplicar para um visto de estudos ou trabalho, o governo ele não vai exigir um mínimo, né, de inglês. Quem vai impor essa condição, no caso aqui de um estudante, né, que quer vir estudar no Canadá, quem faz essa imposição em relação à proficiência é seguramente o college ou a universidade. Eles querem que os estudantes consigam, né, vir para cá e, de fato, aproveitar essa experiência de estudo. Então, por isso, são eles que têm essa autonomia para dizer quanto de inglês, qual é o nível de inglês que você precisa. Né? E aí é importante dizer que vai variar, cada college e também varia em relação ao curso, se você está vindo para um diploma. Se você quer fazer uma pós-graduação, a exigência já vai ser um pouquinho mais. Se a gente conversar aqui sobre um programa de mestrado ou doutorado, novamente, então pode acontecer uma alteração em relação ao qual é o nível exigido para o estudante ser admitido no college. E considerando aí que ser admitido no college, ter uma carta de aceitação, é o primeiro passo que você precisa, né, dar rumo, né, para que você possa, de fato, aplicar para um visto de estudos, a gente pode considerar uma realidade de college público, por exemplo, um cenário onde 6,5 é a média, né, no IELTS. E aí eu não quero dizer que o IELTS é a única prova aceita, novamente, o college tem descrição para dizer qual é o método aceito, desculpa, mas ainda assim, para eu te dar uma resposta para você conseguir balizar aí os seus estudos, né, entender, ter uma perspectiva em relação à nota, eu diria 6,5 no IELTS. Se você pretende vir estudando e você é casado, está numa união estável, seu spouse, seu cônjuge, vem acompanhando, para ele não existe, para ele ou ela, enfim, não existe um mínimo de inglês. Você não vai precisar se preocupar com isso. E, no entanto, o estudante vai precisar sim atender à exigência do college para ser aceito, tá? Então, qual seria a minha recomendação para você? Quer vir estudar? Primeiro, a gente tem que trabalhar em relação ao curso e em relação ao instituto de ensino, né? Conhecendo esses dois aspectos que são certamente essenciais, a gente tem então que entender qual é o critério de elegibilidade, né, para que você seja aceito nesse college para esse determinado curso. E aí, por fim, né, quando você aceita, é quando a gente consegue então aplicar para o seu visto de estudos.
Certamente a gente pode começar a preparar a aplicação, antes disso, otimizar o seu tempo, mas ainda essa seria a minha recomendação para você, tá bom? A Ana Cláudia pediu para o Gercinho mandar uma pergunta, não sei se ele mandou, mas vamos para a próxima. A próxima é da Sueri Rodani. Desculpa, a gente fala com nickname, às vezes é um pouquinho difícil descobrir qual é o nome. Mas a pergunta é a seguinte: qual é o melhor prazo para dar entrada no visto de estudante, com que antecedência da data do início do college? Excelente pergunta. Recentemente, nós fomos comunicados de uma alteração aí na forma como o governo aceita aplicações para visto temporário, especialmente o visto de estudo. Antes, a gente não tinha uma limitação de tempo. Agora, o recomendado, né, pela IVIS, enfim, com base nessa comunicação do próprio governo, é o seguinte: a gente pode enviar uma aplicação de visto de estudos, por exemplo, com 6 meses de antecedência em relação à data de início. Sendo assim, se você vai começar o teu college em setembro de 2019, eu não poderia hoje mandar uma aplicação, porque eu estaria correndo o risco dessa aplicação ser retornada, e não é dessa forma que a gente quer seguir. Então, se eu for te dar uma sugestão, com certeza a gente tem que respeitar esse prazo imposto de 6 meses, e além disso, a gente precisa, né, ponderar o tempo de processamento. Para te dar uma média, e aí vai variar de acordo com a demanda, eu diria de 6 a 10 semanas, tá? Para que a gente tenha uma resposta em relação à aplicação do visto. Antes disso, a gente precisa de um tempo para preparar, né, de forma consistente a aplicação. Então, se você quiser se organizar em relação a, né, todas as mudanças que vão estar por vir, de uma mudança para o Canadá, eu diria de 4 a 6 meses antes do início das aulas, para você ter mais tranquilidade. Se eventualmente o tempo de processamento subir muito, que pode infelizmente acontecer, né? A gente observa que agora no final do ano isso acontece com certa frequência, faz com que as pessoas, infelizmente, tenham que mudar de planos ou postergar o início das aulas, o que é sempre um transtorno. Então, é sempre bom você estar acompanhado por um profissional para te dar essa orientação em relação ao timing, mas eu diria de 4 a 6 meses antes do início das aulas seria um tempo seguro para enviar a aplicação, tá bom? Bom, a próxima também é do Instagram, é o Gil Mandri. Qual o melhor caminho para alguém da área de TI que não possui muita experiência de trabalho ter chances de entrar no mercado de trabalho canadense? Ótimo, muito bacana a pergunta. Gil, eu acho, né, eu não conheço muito bem o teu perfil, né, mas partindo do pressuposto que você não tem experiência de trabalho, eu acredito que seja válido você considerar, de repente, um programa de estudos aqui no Canadá, né? Isso vai certamente ser algo positivo para que você comece, né, a fazer o seu networking, também a se atualizar, dependendo da tua formação, né, para atender de fato as necessidades do mercado daqui. É muito bacana a gente considerar, de repente, um programa que tem um período de estágio, né? Na área de TI, certamente você não vai encontrar dificuldades para se colocar, mas o fato de você não ter experiência não vai ser necessariamente algo que vai fechar as portas para você, especialmente se você estiver vindo aí de um programa de estudos, fizer o seu estágio e aí talvez começar a adquirir um pouco mais de experiência. Em termos de empregabilidade para pessoas que têm uma formação ou que têm experiência, ainda que pequena área de TI, é um excelente cenário, tá bom? A próxima pergunta é da Tatinha. A Tati pergunta: eu preciso ter a OAB e estar advogando para que o meu bacharelado em Direito conste como Professional Degree ou apenas um diploma já serve? Bom, Tati, não precisa não, tá bom? O assessment, você não precisa ter OAB ou estar trabalhando. O assessment que a gente precisa para fins de imigração, ele tem um caráter profissional, tá? Então, nesse sentido, é importante que o ECA, né, o Education Accreditation Assessment, ele vai levar, é importante te dizer que ele vai levar em consideração
alguns aspectos que não são relacionados aí à tua atuação profissional. Eles vão ser relacionados, sim, à instituição. Se é uma instituição reconhecida pelo MEC, por exemplo, a ementa do curso, a ementa das disciplinas, a carga horária, esses sim são os aspectos que vão ser levados em consideração, tá bom? Agora é importante também dizer que, muito embora exista sim a possibilidade de um diploma de direito, né, de law, ser em fato avaliado por uma das instituições como um professional degree, pode acontecer, infelizmente, de não ser. Então, considerando os pontos que eu acabei de mencionar, você vai ter certeza em relação a essa validação, né, apenas com o ECA em mãos. Então, eu te aconselho a dar esse passo, não se preocupe em relação à questão da experiência profissional. É comum, né, que de repente você pode, não sei se esse é o seu caso, mas que eventualmente você tenha essa formação e trabalhe em uma outra área. Isso de forma nenhuma vai prejudicar o assessment da tua credencial educacional. Mas os outros fatores, né, que a gente conversou aqui podem sim, então, ter um impacto. Com certeza, se for validado, né, se o report disser que o curso de direito no Brasil que você fez equivale a um curso de direito aqui no Canadá, a gente estaria num cenário muito bacana em termos de pontuação para a educação, né? Pois você estaria ganhando pontos pelo mestrado, né? Como se fosse um mestrado. Então, eu desejo sorte, eu espero que o teu ECA traga esse cenário que você está esperando, sem dúvida, te colocaria numa posição aí mais confortável em termos de pontuação. Se você quiser conversar conosco a respeito, entender qual é a melhor instituição, né, que tem mais chances de você eventualmente conseguir atingir, ter o Professional Degree, entre em contato, vai ser um grande prazer te ajudar, tá bom? A próxima pergunta, Rosane Lima. Posso pagar o college antes de fazer a solicitação do visto de estudante? Pode sim. Pode sim, Rosane, não tem nada que te impeça, tá, de fazer isso. Uma vez aceita pela instituição de ensino, a liberação do visto de estudo ou trabalho é garantida? Desculpa. Rosane, infelizmente não, tá? O que acontece? Você se aceita para um college, tem a carta de aceitação da escola, né, do college, enfim, da universidade, é o primeiro passo para que você possa, então, aplicar para um visto de estudos. Quando a gente fala de assessment numa aplicação de visto de estudos, o que o oficial, né, que está avaliando a aplicação, ele leva em consideração? Seguramente o fato de você ter sido aceita, né? Se a gente não tem uma LOA, uma carta de aceitação, a Letter of Acceptance, nós não conseguimos seguir adiante com a aplicação. Mas além disso, ele vai levar em consideração a tua condição econômica, né? Então, se você é capaz de arcar com os custos da tuition. Então, dependendo da tua faixa etária, a gente trabalharia com a opção de um sponsor, pai, mãe, alguém que está ajudando. Então, a arcar com esses custos de um estudo fora do Brasil. Além disso, o que é um outro fator muito importante? O vínculo que você tem com o Brasil, né? A gente sabe que o estudo é sim, de fato, um trampolim, né? Um possível trampolim para o processo de imigração. Ainda assim, quando a gente aplica para o visto de estudos, a nossa intenção ela é temporária, é demonstrar para o oficial que esse curso, que essa intenção de estudar é genuína, que esse curso é um upgrade no seu currículo, é algo relevante aí diante do teu background profissional e educacional. Então, além disso, por conta disso, na verdade, a gente precisa demonstrar os vínculos. Que vínculos você tem com o Brasil que vão, de fato, te fazer retornar. Esses vínculos, trabalhar com vínculo é algo muito, pode ser subjetivo, enfim, vínculo familiar, pode ser também algo objetivo, como propriedade no nome, enfim. Então, são outros fatores que vão ser acessados pelo processo de imigração. É muito importante, então, antes de tomar essa decisão de fato, pagar, né, o college integralmente, essa descapitalização não vai te prejudicar para fim de aplicação, porque o valor que você pagou vai ser creditado, né? A gente mostra ali como um crédito. Ele saiu da sua conta, mas ele então quitou a tuition, o que é algo positivo. Isso não tem impacto de forma nenhuma negativa na sua aplicação, né, em termos de comprovação financeira. Desculpa, ainda assim, Rosane, é importante você conhecer, por exemplo,
qual é a política de refund do college, né? O que acontece se o visto é negado? Quanto que dessa quantia que você pagou vai retornar? Então, antes de tomar essa decisão, né? E aqui considerando que não é o fato de você ter pago o college que vai desembocar necessariamente numa aprovação, e também o fato de você pagar, de você se descapitalizar também não é algo que vai ser negativo para sua aplicação. Então, para tomar essa decisão, considere a política de refund que o college oferece, né? A nossa experiência nos diz que eles são bem flexíveis em relação a alguém que teve um visto negado. Eles lidam com isso com bastante frequência, né? Então, de toda forma, é bom você se resguardar para que você não tenha, numa situação eventual de negativa, tenha aí que perder uma grande soma de dinheiro. Né, eu posso te adiantar que alguns colleges vão cobrar uma certa quantia, parte da tuition, para assegurar a tua vaga, tá? E aí também, novamente, é bom entender como é que funciona esse refund, esse reembolso, caso você venha, infelizmente, eu tenho visto negado. Conte com a gente para sua aplicação, a gente consegue, né, antever os possíveis riscos, endereçar esses riscos da melhor maneira para entregar aí uma aplicação consistente, tá bom? Bom, a próxima pergunta, Thaís. O FCE não é aceito como comprovante de inglês? Não, para fins de imigração, não. Então, se você está no Brasil, Thaís, a prova que você pode fazer para fins de imigração é o IELTS General Training. Né, aqueles que estão no Canadá, eles já têm a opção para testar a proficiência de inglês, o CELP também, além do IELTS. Para aqueles que vão somar pontos ou têm certa habilidade em francês, tem o TEF, que pode ser feito tanto no Brasil quanto no Canadá, enfim, qualquer lugar do mundo. Continuando a pergunta dela, como ir com a família? Bom, existem muitos caminhos, né, para que você consiga vir com a sua família. A gente precisa analisar o seu perfil a fundo, do seu cônjuge, para entender qual seria a melhor estratégia, né? Então, a gente tem aí opções de imigração direto do Brasil, que, né, a maior parte das vezes vão passar uma aplicação federal, né, pelo Express Entry, que você deve já conhecer de nome, ou também algumas opções pela província, que na maioria das vezes essas opções estão ligadas a você, ou enfim, o cônjuge tem uma oferta de trabalho, enfim, vir estudando, mas ainda assim a gente precisa avaliar no detalhe o teu perfil, entender aí, a gente vai considerar questões como a idade, a experiência de trabalho, a tua formação, para conseguir te direcionar, né, qual que é a melhor forma, a forma mais assertiva para você vir com a sua família. E ela tem mais uma pergunta aqui que é sobre os 100 mil ou um pouco a mais, como vocês falaram no vídeo do Canadá Diário, para uma família com 3 pessoas, incluindo tudo. Bom, quando a gente fala aí da necessidade, né, em termos de montante, né, de suporte financeiro, quando a gente coloca 100 mil reais, é uma quantia para uma família de 3 que vai superar aí o mínimo exigido para, de repente, um programa de estudos, né, para uma pessoa do casal, e também para um processo de imigração, por exemplo, o Federal Skilled Worker, para você que está no Brasil, que, enfim, atendendo aí a certos critérios de elegibilidade, que tem uma pontuação competitiva no pool, também seria um valor que supera aí o mínimo exigido pelo governo. Então, quando a gente fala de mínimo exigido, isso não necessariamente inclui tudo. Quais são as variáveis que uma pessoa pode encontrar? Né? E eu acredito que no vídeo do Canadá Diário isso foi também conversado. Então, uma família, vamos dizer, chega aqui no Canadá e tem esses 100 mil reais, que atende aí para uma família de 3, o mínimo exigido pelo governo, mas eventualmente fica o primeiro mês sem trabalhar, o segundo mês sem trabalhar, algo que são variáveis que têm um impacto aí, com certeza, no montante que vocês trazem enquanto família. Em um cenário que a gente considera uma família com 3 pessoas, com essa quantia que você está me dizendo, a gente tem
certamente aí uma questão de elegibilidade que está sendo cumprida, tanto para um programa de estudos, né, que vai exigir, vamos dizer, um programa de estudos no colégio público. A gente espera aqui na província de Ontário, de repente, uma tuition de $15.000 canadenses, tá? Então, vai variar certamente. Se você vai para uma região mais afastada aqui de Toronto, talvez você encontre tuitions um pouquinho mais baratas, também o gasto que você vai ter em relação à moradia, enfim, né? Vai ser menor, mas ainda assim, considerando aqui um cenário na província de Ontário, uma média de tuition de $15.000, a gente está falando aí que além desses $15.000, o governo vai exigir de você, para processar o seu visto, para aplicar o seu visto, uma quantia mais extra de $10.000 para o aplicante principal, $4.000 para o spouse, para o cônjuge, e também $3.000, que estou supondo que é uma criança. Então, quando a gente soma esses valores, a gente consegue entender que R$100.000 é uma quantia que supera, né, essa exigência mínima. Certamente, para fins de visto temporário, quanto maior for o seu suporte financeiro, mais segura a sua aplicação é. E aí, quando a gente fala de suporte financeiro, tem um aspecto que é muito importante. Não é só quanto você tem de dinheiro, a gente tem que comprovar também a origem desse montante, se é um montante constante. Então, por exemplo, né, se esse montante, se essa soma ela é advinda de venda de um imóvel, venda de um carro, é muito importante a gente alertar o nosso cliente de que isso pode eventualmente levantar uma bandeirinha vermelha na aplicação, porque você está se desfazendo dos seus vínculos no Brasil. Então, eu te aconselho certamente a agendar uma consulta conosco, comigo ou com um dos outros consultores da Evisa, para que a gente entenda no detalhe o teu perfil e consiga te direcionar. Se de repente você está pronta para imigrar, não tem porquê a gente te direcionar para um programa de estudos. Então, certamente a quantia que você mencionou, ela é o suficiente, né, em termos de elegibilidade e também para arcar com os custos do processo de imigração, tá bom? A Ju deixou uma pergunta também no Instagram. Tem um tempo mínimo de registro de casamento para pedir o visto como casal? E pode ser união estável? Ju, obrigada pela tua pergunta. É algo que a gente é perguntado com bastante frequência, então eu fico feliz de ter a oportunidade aqui de responder, né? Eventualmente essa sua dúvida também é a dúvida de outros. Em relação ao tempo de casamento, não tem. Eu vejo muitos clientes, né, preocupados, acabei de casar, agora estou querendo aplicar para o Canadá, será que o oficial vai desconfiar da nossa relação, porque é um casamento, enfim, né, e logo na sequência vem a aplicação para um visto? Eu não me preocuparia com isso, tá? Se a união é genuína, se o relacionamento de vocês é verdadeiro, essa não seria uma preocupação que eu teria para aplicar para o seu visto, tá bom? O fato da common law, ela pode sim ser, você pode aplicar. Agora eu acabei de ver que o áudio está baixo, deixa eu logo agora no final, mas espero que vocês tenham me escutado ao longo dessa live. Mas então, retornando à pergunta da Ju, como law, né, a união estável, a gente pode sim seguir com uma aplicação de visto para o casal. Qual que é o critério? O que a gente tem que levar em consideração? Comprovar a coabitação, né, que você e seu partner, eles moram juntos na mesma casa 12 meses consecutivos. Então, se vocês e aí serve para qualquer aplicante que está nessa situação, que tem uma união estável. Se vocês conseguem, né, não fizeram o registro do casamento, mas tem, por exemplo, uma certidão de união estável, e essa certidão de união estável ela pode ser suportada aí com documentos extras, como, por exemplo, conta chegando no nome dos dois no mesmo endereço. Então, a grande diferença aqui é a questão de como a gente vai fazer essa comprovação. De fato, uma certidão de casamento, a gente envia a certidão de casamento, isso é o que basta, não tem problema se é uma certidão de casamento mais recente. Em relação à união estável, a gente vai precisar tomar certos cuidados no momento de enviar essa
aplicação, porque a gente não quer correr o risco que a relação de vocês seja posta em dúvida e isso acabe, né, por gerar uma negativa para o esposo, para o cônjuge. Então, nesse sentido, se você tem essa união estável, mas não tem a certidão de união estável, não tem, enfim, de repente, não recebe contas no seu nome, não tem um contrato de aluguel conjunto, não tem uma conta conjunta, isso pode ser um fator complicador na hora de demonstrar que de fato existe a união estável, entende? Então, considere dar um outro passo e eventualmente casar, porque isso vai tornar a aplicação mais sólida. Dito por outro lado, se você tem sim, né, meios de comprovar que essa união, essa coabitação por 12 meses, seguramente vale a pena aplicar dessa forma, porque você vai estar respaldado aí por documentação, tá bom? Bom, a gente vai encerrando a live de hoje. Eu sei que outras pessoas deixaram perguntas. O Rodolfo, estou assistindo. Tudo bem, Rodolfo? O Rodolfo é meu cliente, bacana que você está nos prestigiando. Quanto tempo de antecedência devo começar a tirar o passaporte e documentação no Brasil? Laila, essa pergunta é da Laila Mendonça. O que acontece? Você vai precisar ter um passaporte válido para aplicar, tá bom, online? Então, recentemente, assim, a gente acompanha que os nossos clientes nos dizem, quem está aqui no Canadá, a gente vai renovar passaporte, por exemplo, no consulado, certo? Aí no Brasil, o processo é um pouco diferente, você precisa agendar online e a demanda é muito grande. Agora, no final do ano, talvez você pode esperar enfim, de repente 1 mês e meio, 2 meses de espera. Então, como você se você vai, de repente, aplicar para um visto de estudos, né? Enquanto você estiver se articulando em relação ao college, vale muito a pena você certamente já dar esse passo em relação ao documento, porque você precisa do seu passaporte, todos os aplicantes, tá bom? Vão precisar ter um passaporte válido para enviar, enfim, a informação na aplicação. E por que isso é essencial, né? Se você eventualmente tem um passaporte, Laila, que tá para vencer, qual que é o risco que você está correndo? Então, eventualmente, vou aplicar para enfim, pode ser até de visitante, tá? Mas eu vou usar um caso de estudo que, enfim, tem um período maior, né? Então, por exemplo, Laila, eu vou aplicar para um visto que para cobrir 1 ano de college e o meu passaporte ele expira em 6 meses, isso quer dizer que nenhum visto vai ser emitido com um tempo maior do que a validade do seu passaporte. Então, já se articule para fazer um passaporte aí, né, hoje, enfim, com uma pessoa maior de idade são 10 anos de validade, né, salvo algumas restrições, para garantir que você não vai precisar vir para o Canadá com um tempo menor, chegar aqui, ter que fazer uma nova aplicação de extensão para cobrir, né, o resto do período. Quanto mais organizada você tiver em relação aos seus documentos, quer dizer que é menos risco que você está correndo, é menos um gasto que você vai ter com a extensão. E eu costumo dizer, quanto menos aplicação você tiver que fazer, quanto mais resguardado você sair do Brasil em termos de visto, isso vai certamente te dar mais tranquilidade, tá bom? Aqui no Canadá. A Laila pergunta também, sou formado em técnico eletrotécnico, engenheiro eletricista, é possível começar a trabalhar e fazer uma pós-graduação? O que acontece, Laila? Eu imagino que você tem 2 cursos, né? Técnico e também como engenheiro. O que acontece? Engenharia é uma profissão regulamentada no Canadá, então você eventualmente vai poder trabalhar enquanto estudante de um college full-time, você vai poder trabalhar part-time durante o período das aulas, full-time nos scheduled break, quando tem um break, né, que já é entendido na grade curricular, mas não como engenheiro, tá bom? Ou engenheira. Você vai precisar passar por um processo de regulamentação. É muito comum que engenheiros se coloquem aí no mercado de trabalho em uma área que difere da sua área de atuação no Brasil, ou, enfim, trabalhar paralelamente em algo, né, paralelo. Mas, para trabalhar como engenheiro, a gente precisa, sim, contar com esse processo de validação profissional, tá bom? Então, dá sim para vir estudando, você vai conseguir trabalhar meio período ao longo das aulas, você vai conseguir trabalhar um período completo durante as férias, enfim, os breaks que já estão no cronograma, mas não como engenheiro no primeiro momento, ou engenheira, tá bom?
A carta que comprova meu período de trabalho, aqui é a Jéssica Rodrigues, obrigada pela pergunta. A carta que comprova meu período de trabalho tem que ter tradução juramentada ou pode ser escrita em inglês? Pode ser escrita em inglês, tá bom? No caso, se estiver em português ou outra língua enfim, outra língua que não inglês ou francês, vai precisar ser traduzido aí por um tradutor juramentado, sim. No caso, é possível fazer um computador e a pessoa assinar o que precisa de ser de próprio punho? Exatamente. A gente prepara a carta, é muito importante que ela esteja extremamente alinhada com o NOC. Esse é um ponto decisivo, sensível para a tua aplicação da Express Entry. Então, de forma nenhuma, né, quando a gente fala de skill worker, de forma nenhuma, essa carta, né, a descrição das suas atividades pode ser colocada em dúvida, né, em xeque pelo oficial que está acessando a sua aplicação. Então, vale muito a pena ter um acompanhamento de um profissional que conheça bem, né, as atribuições de cada nó, que possa fazer esse alinhamento completo e garantir aí uma aplicação mais consistente. Mas a forma como você botou é exatamente assim: você prepara a carta, né, e depois imprime. É importante que essa carta traga o logo da empresa, tá bom? Informações de contato de quem assina, e aí o teu supervisor, enfim, alguém do RH que tenha autonomia para assinar esse documento, faça de próprio punho, tá bom? Olá, gostaria de saber se o OIMP está recebendo aplicações e nomeando. Como estão funcionando as nomeações? Maria Aurora da Silva Barbosa. Tudo bem? Obrigada pela pergunta, Maria. Sim, o OIMP está sim recebendo aplicações, né? Existem vários streams no OIMP. A província de Ontário é uma das que tem aí um programa mais completo em termos aí de streams. Tem alguns streams que são fechados, eles fecham com mais frequência, então para quem se conclui um mestrado, um doutorado, esses são os streams aí que eles permanecem fechados aí em alguns momentos ao longo do ano, mas de forma geral, se a gente falar de Human Capital Priorities, ele nomeia com uma certa frequência. Se nós conversarmos sobre aqueles streams para quem se formou em uma província, em um curso superior, de uma pós-graduação de 1 ano, um curso de 2 anos aqui na província de Ontário, a gente pode sim submeter a aplicação nesse momento. Em relação ao que, né, quando você me pergunta como estão funcionando as nomeações, vai variar, tá bom? Então, tem alguns streams que são pela Express Entry, e aí, né, é muito bacana eu reforçar a questão do French Speaking Stream. Ele tem notificações de interesse aí para os candidatos quase que semanalmente. Então, se você fala francês, quem sabe você tem chance de receber uma nomeação no menor período de tempo. Da mesma forma, o Human Capital Priorities, que vai considerar aí aqueles que estão no pool de candidatos que tem mais de 400 pontos, esse aí sim chama com uma frequência um pouco menor. E os streams fora do Express Entry, se a gente considerar então o International Student, como eu mencionei, e também aqueles que têm experiência de trabalho fora do Canadá e têm uma oferta de trabalho aqui, as nomeações acontecem com certa frequência, tá bom? O tempo de processamento está na casa dos 3 meses para que a província, de fato, né, processe a sua aplicação, enfim, né, atendendo aos critérios de elegibilidade, a gente pode sim enviar a aplicação, tá bom? Laila Mendonça. Laila, a gente já conversou, né, Laila? Ela está fazendo mais uma perguntinha que é: consigo sair do Brasil já empregado e levar a família? Laila, sendo muito pé no chão, sair do Brasil empregado é algo, não é impossível, certamente não, com os casos, né, de clientes que vêm para cá já empregado, mas vai exigir de você essa prospecção de emprego aí do Brasil. A grande questão é: se você não tem se você não tem um permit para trabalhar, se você não tem autorização para trabalhar, isso inevitavelmente pode se impor aí, né? O empregador, ele pode se ver na situação de ter alguém excelente, né, um profissional excelente como você, ou um profissional excelente que já tem um permit, e aí naturalmente pode ser que ele opte, né, dê preferência para quem já tem autorização de trabalho, para quem é canadense, ou para quem é residente permanente aqui. Então, por esse fator, pode ser um cenário menos provável, tá bom? Mas ainda assim é possível, né? Vai depender certamente das suas qualificações, do teu currículo, da tua experiência profissional, do teu background educacional. Vale a pena sim a pesquisa. Enfim, empregadores que estão dispostos a fazer um processo de LMIA,
enfim, a fim de te dar o suporte para o teu visto de trabalho, mesmo para a tua residência permanente. Tem programas aqui como o OIM, que você não precisa necessariamente estar no Canadá ou ter um permit para que você se torne, se qualifique para esse programa. Então, com certeza vale a pena essa prospecção, né, de oportunidade de trabalho, mas ainda assim, eu não posso te dizer não consegue vir trabalhando, não consegue. Existem pessoas que conseguem e outras que não, tá bom? Como funciona o Pathway no Canadá e depois para fazer college, porque não tenho o inglês tão bom ainda. E sai na faixa de quanto o Pathway? Essa pergunta é do Tiago. Tiago, obrigada, excelente pergunta. O programa de Pathway é um programa de inglês, né, que vai ser, então vai te levar, vai te oportunizar a ingressar no college sem necessariamente fazer uma prova de proficiência em inglês. Eu estou me esforçando para falar um pouco mais alto, porque eu vi alguns comentários aqui que o som está baixo, espero que vocês estejam me ouvindo. Estou bem próxima aqui do microfone. O programa de Pathway, então, e se a gente for falar de custos, é um custo que não se compara ao custo de um college, por exemplo, né? Enfim, vai variar de escola para escola, de província para província. Eu colocaria aí, e também do tempo, tá? Que você precisa fazer de Pathway para, de fato, estar apto a ingressar no college. Eu diria na faixa de $6.000, um programa de Pathway para, de repente, um pouquinho mais de 6 meses. Não chega a ser $1.000 por mês, é menos do que isso, mas aí é importante eu entender qual que é a cidade que você está indo, quanto tempo de Pathway também, e qual é a escola que você escolheu para realizar esse programa, né, de Pathway. Para você ser aceito nesse programa, a burocracia é muito pequena, né, então é relativamente fácil você se inscrever, ter uma vaga reservada para você. Esses programas, eles não é como um college que começa em janeiro, maio e setembro, né? As turmas começam com muita frequência, então é um processo pouco burocrático, né? Vai exigir pouco de você em termos de documentação, e aí seguramente, né, tendo essa vaga assegurada numa escola de inglês para cursar um programa, né, de inglês acadêmico, que seria o Pathway, você pode então aplicar para um visto de estudos, tá bom? Quem tem o nome no SPC ou Serasa tem algum problema no pedido de visto de estudante? O Everton Torres pergunta. Everton, pode ser que sim, tá bom? A gente já se deparou com casos em que a pessoa teve o visto negado porque o CIC, porque o oficial, enfim, fez uma pesquisa no SPC ou Serasa, tá bom? Então, isso era algo menos comum, mas infelizmente por conta aí da situação política e econômica do Brasil, isso tem sido mais frequente. Então, respondendo a sua pergunta, sim, pode ter problema, tá bom? Uma segunda pergunta, e aqui eu já vou finalizando, tá bom? Eu sei que tem algumas perguntas que ficaram sem resposta, mas com certeza aguarde uma resposta da nossa equipe, tá bom? Mas a outra pergunta é: eu posso usar o meu imposto de renda como comprovação de valores para o pedido do visto? Everton, bom, vamos lá. O imposto de renda tem uma seção muito importante, que é a seção de bens e direitos, certo? Qual que é o cenário ideal em termos de aplicação para visto? Que você, na seção de bens e direitos, tenha lá, se você tem um montante na sua conta poupança investido, que essa conta traga, né, que esse imposto de renda já traga essa informação, porque é aí que o oficial vai conseguir ver a constância dos fundos, certo? Então, o que acontece? O imposto de renda por si só não basta, ele é um documento extremamente importante para a gente conseguir comprovar o teu rendimento anual, a forma como você faz as suas taxas, né, no Brasil, mas ainda assim, para fins de aplicação de visto, independente se é um visto de visitante, se é um visto de estudos, você precisa comprovar fundos líquidos, né, que você tenha acesso imediato a esses fundos. Então, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas eu imagino que só o imposto de renda, se você está querendo se referir ao valor que você ganhou anualmente, não é o suficiente, tá? É certamente um documento muito importante, porque, enfim, é algo que você vai poder, de fato, demonstrar para o oficial, né? Que a acumulação
dos montantes que você está demonstrando com liquidez, elas fazem sentido aí, né, de acordo com o income que você recebeu, da forma como você declara o seu imposto de renda. Ainda assim, por si só, o imposto de renda não é o documento, não é ele que vai conseguir, né, não é através dele que a gente consegue comprovar que você de fato está apto financeiramente para vir estudar ou para passar um período aqui no Canadá como turista, tá bom? Não seria o suficiente. A última pergunta, Tatiana Boechat. Posso utilizar minha previdência privada, a do meu filho, como comprovante? Deixa eu ver se eu entendi bem essa pergunta. Posso utilizar minha previdência privada e a do meu filho? Será que é a do meu filho como comprovante? Novamente, Tatiana, a gente tem que avaliar se essa previdência ela é líquida, né? Ela tem liquidez. Geralmente, e aí vai depender do tipo de previdência que você contratou, se é um montante que você está acumulando, né? E geralmente não é esse o cenário das previdências no Brasil, mas se for, existem também previdências que têm uma liquidez imediata, né? Diária. Se esse for o caso, com liquidez, pode sim utilizar, não tem problema. Quando a gente fala de previdência, a gente vai ter que observar aí. Privada não seria o caso, mas, por exemplo, uma previdência que a empresa também coloca ali, né, todo mês uma quantia, e isso aí você vai, então, ter dois cenários, né? A quantia que é a sua contribuição, a quantia que é a contribuição da empresa, e aí nesse cenário eu já posso adiantar que geralmente as quantias da empresa, provenientes da empresa, elas não têm liquidez, né? Elas vão estar necessariamente vinculadas ao fato de você se desligar da empresa, ou você de fato se aposentar, mas ainda assim é algo que a gente precisa avaliar no detalhe. Você conhece melhor do que ninguém que tipo de serviço você contratou, né, de previdência. Se for líquido, se tiver liquidez, não tem problema. Tem a Natália, minha colega de trabalho, a Cheryl, tudo bem? Bom, pessoal, foram 51 minutos de live. Infelizmente, eu recebi alguns comentários aqui que o áudio estava baixo. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, que eu tenha respondido, né, as dúvidas, e essas dúvidas que são pontuais sejam também as dúvidas, eventualmente, de outras pessoas. Nós estamos aqui disponíveis para atender você caso a caso, entender o seu perfil, entender de que forma, né, a gente vai traçar uma estratégia mais assertiva para a sua imigração, para o seu período de estudos aqui no Canadá. E a gente faz isso com muito carinho, com muito cuidado. Eu espero que aqueles que não tiveram as perguntas respondidas, ou mesmo aqueles, né, que eu pude responder as perguntas, entrem em contato conosco. Vamos começar a trabalhar, né, no sentido de criar uma estratégia consistente para a sua imigração ou para o seu plano, né, para tirar essa ideia, esse plano que de repente está martelando na sua cabeça há bastante tempo de vir estudar no Canadá, de ter uma experiência de vida nova, né, diferente, de poder no futuro usufruir aí de uma condição de mais segurança, em um país com maior estabilidade econômica e política. Se esse é o seu sonho, conte com a gente. Nós somos em 5 consultores regulamentados aqui na Ivisa, com bastante experiência, bastante bagagem, para te ajudar a atingir esse objetivo, tá bom? Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Aqueles que não tiveram as perguntas respondidas, aguardem, a nossa equipe vai entrar em contato com vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.